Olá, amores e amoras da Ari! Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e para a gente falar sobre o quê? Sobre o nazismo. Anteriormente eu fiz um vídeo falando sobre o fascismo e hoje é a vez de falar de um outro regime totalitário que é o nazismo. E aí, para começar, vamos diferenciar. Apesar do fascismo ter influenciado o nazismo, eles não são a mesma coisa, ok? Os dois não são a mesma coisa. O nazismo tem influência, sim, do fascismo, mas o nazismo foi desenvolvido na Alemanha, foi liderado por Adolf Hitler e uma das principais características era o antissemitismo. Tudo bem? Então, assim, não são a mesma coisa, apesar de serem regimes totalitários e do fascismo ter influenciado o nazismo como outros regimes totalitários. Mas o nosso foco aqui hoje, então, é nazismo. Vamos lá conhecer um pouquinho da origem do termo nazismo? A expressão nazismo, ela deriva da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era organizado por Hitler ainda na década de 1920. Por isso aí, às vezes, essa confusãozinha de dizer que o nazismo é de esquerda, talvez por conta dessa origem do Partido dos Trabalhadores Socialistas Alemão. Vamos entender qual era o contexto histórico do surgimento do nazismo. O que acontece no final de 1919? Foi o final da Primeira Guerra Mundial e o que aconteceu com a Alemanha, que fazia parte da aliança, ela sai derrotada. E no final da guerra vai acontecer um tratado, o famoso Tratado de Versalhes. Nesse tratado, o ônus de toda a guerra é colocado para a Alemanha. Então, a Alemanha com o Tratado de Versalhes vai sair derrotada, humilhada, com dívidas, com várias cobranças dos países vencedores. Isso gerando um grande problema econômico, social e cultural dentro da Alemanha. Então, esse era o cenário assim, catastrófico, de derrota, de vergonha, de humilhação. E aí esse contexto gerou um enorme ressentimento dos alemães com os outros países, afinal eles estavam humilhando a Alemanha. Combinado com isso, vai aumentar o sentimento do nacionalismo, a ideia de que o seu país está acima dos outros, essa identidade nacional. Isso já tinha se originado lá no final, lá na metade do século XIX, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, o estímulo da Primeira Guerra Mundial tinha a ver com o nacionalismo. Agora ele vai se acentuar, E aí, como que estava a organização política na Alemanha após a Primeira Guerra? Ficou conhecida então como a República de Weimar, que foi a cidade onde foi elaborada a Constituição que deu novas diretrizes ao país. Então, no contexto político do pós-guerra, a gente vai ter a República de Weimar. E aí o nazismo ele vai se articular dentro dessa república com vários outros partidos e facções políticas e paramilitares que fazia pressão contra o novo poder instituído. Entre essas outras facções, havia um movimento espartaquista, que era uma facção comunista que era influenciada pela então Revolução Russa, que também tem um vídeo aqui no canal para vocês assistirem, de 1917. E quem liderava essa facção? A Rosa Luxemburgo. Então tinham várias facções aí dentro desse regime político. Economicamente, a República de Weimar ela obteve resultados satisfatórios entre os anos de 1924 até 1929. Principalmente por conta dos investimentos estrangeiros, vindos de onde? Dos Estados Unidos. Porém, em 29, vocês devem saber que aconteceu a chamada Grande Depressão, devido à quebra de valores da Bolsa de Nova York. Então, com isso, os Estados Unidos parou de injetar dinheiro, investir dinheiro na Alemanha. E aí, a Alemanha também naufragou junto com o seu investidor.
E esse declínio econômico, que quando parecia que estava melhorando as coisas, né, no final de 19 até 29, República Weimar e tudo mais, vem essa crise e aí a Alemanha vai afundar de novo. E aí esse declínio econômico vai contribuir para a radicalização das propostas do fascismo. Agora vamos abrir um parênteses, do nazismo. Agora vamos abrir um parênteses aqui para a gente falar do principal líder nazista. O então conhecido Adolf Hitler. Hitler, ele nasceu na Áustria em 1889 e ele participou da Primeira Guerra como soldado combatente da Tríplice Aliança. Né? Então ele foi um soldado e inclusive perdeu a guerra. Após a guerra, ele passou a integrar um grupo de ex-combatentes, de trabalhadores e de membros da classe média alemã, que desenvolveu uma ideologia que o objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha e o seu passado glorioso, né? O passado glorioso alemão. Esse grupo fundou então o Partido Nazista, que se tornou o suporte político para o desenvolvimento do que o Hitler denominou de Terceiro Império, ou talvez vocês já devem ter ouvido falar, Terceiro Reich. Em 1923, Hitler e os seus parceiros, seus aliados, eles tentam tomar o poder. Os nazistas articulam um golpe no estado da Baviera e acabam sendo presos e condenados, isso em 23. Na prisão, o Hitler vai aperfeiçoar sua ideologia e registrou no livro Minha Luta, Mein Kampf. Todo o programa que o Partido Nazista viria a executar está nesse livro, que foi escrito na cadeia. Por meio do Partido Nazista, o Hitler conseguiu gradativamente eleger representantes no parlamento da República de Weimar. Lembra que eles estavam disputando dentro da própria República? E chegou ao segundo posto mais importante de chefia do país, o de chanceler. Então ele chega ao segundo posto mais importante, ainda dentro dessa república, que era o de chanceler, ficando abaixo apenas do presidente. Em 1933, o parlamento alemão ele foi criminosamente incendiado. E aí o que eles fizeram? Atribuir esse crime aos comunistas. E Hitler, então, e os nazistas passaram a pressionar o presidente a lhe dar mais poderes. E aí, a partir desse momento, que começou propriamente a ditadura nazista. Em 1934, morre, então, o presidente. Hitler vai agregar à sua pessoa os títulos de chanceler e de presidente, né? De senhor e líder de todos os alemães, o Führer, que era como ele se chamava. Então é aí que começa mesmo todo o poder ao Hitler. Qual que é as características do nazismo? Controle da população como? Por meio da propaganda. Era uma das suas principais ferramentas, o uso do rádio, da TV, do cinema, no processo para espalhar as ideias nazistas. E um dos ministros mais famosos dele, que era o Joseph Goebbels, foi utilizado como referência para diversos regimes totalitários que vieram depois do nazismo, para vocês terem noção de como era forte o poder de controle da comunicação em massa. Outra característica, o antissemitismo, o ódio aos judeus. Por que esse ódio? Porque o Hitler dizia que a culpa por vários problemas que a Alemanha enfrentava, sobretudo de ordem econômica, era culpa deles, né? Era culpa dos judeus, o desemprego, a questão econômica era culpa deles. E esse fato acabou culminando no Holocausto, que foi a morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, e a maioria judeus. Né, que foi uma das maiores tragédias da humanidade. Associada ao antissemitismo estava a noção racista e eugenista, ou seja, da superioridade do homem branco, germânico, da chamada raça ariana. E a questão da construção do espaço vital para que essa raça construísse o império mundial.
né? Essa raça pura, essa raça considerada acima de todas as outras, por isso que tem um caráter extremamente racista o nazismo. O que seria esse espaço vital? Compreendia vastas regiões do continente europeu que, segundo os planos do Hitler, deveriam ser invadidas e conquistadas pelos germânicos, já que a raça estava incumbida, por conta da sua superioridade, de se tornar senhora de todos os outros povos. Outra característica, a militarização da política, né? Acreditava-se no uso do poder militar, que era assumido pela polícia, que era chamada SS, e pela Gestapo, uma polícia secreta do regime. Se vocês assistirem A Menina que Roubava Livros, mostra bastante sobre isso, né? Sobre essa polícia que era secreta, que invadia. A Gestapo era uma polícia política que decidia que apenas iria aplicar sem o intermédio do que ela decidiu o que queria fazer, aplicava a sua pena sem intermédio de um tribunal. Eles investigavam também possíveis afrontas ao regime por meio de agentes infiltrados em fábricas, lugares comuns, e quando queriam descobrir certas informações, eles usavam de métodos da tortura, né? Pessoas então eram presas e torturadas. Além do mais, qualquer pessoa que era ideologicamente contra o Hitler, contra o regime nazista, eram tidas como inimigas do regime e eram presas e torturadas. As ideias do Hitler convenceram boa parte da população alemã. Por quê? Porque uma das características também do nazismo é acreditar numa figura, num líder que vai ajudar o seu país a prosperar, a desenvolver. E essas características do nazismo acabaram conduzindo a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, uma guerra muito mais sangrenta que a primeira, né? Que foi a verdadeira indústria da morte, verificada nos campos de extermínio. É isso, amores.